E aí, Barão, ainda esse calor todo em Nova York? Nossa, nem me fale, Robertinha. Sabe que a temperatura não cai à noite, como normalmente cai no Brasil. Sabe aquele pancadão de chuva no fim da tarde? Não rola isso por aqui. Então a temperatura continua alta, noite, madrugada dentro. Você tá elegantérrima, Roberta Russo, Obrigada, hoje, Barão. com essa blusa de push, que é uma delícia de usar, né? Uma coisa gostosa frio. de você ter no corpo. Tá geladinho. São Paulo com temperaturas baixas, sul do Brasil também, enfim. É o inverno brasileiro, enquanto aqui o calor, o verão tá pegando. Ô Roberta, sabe que desde que cheguei aqui nos Estados Unidos, eu me inscrevi em grupos de WhatsApp de brasileiros em diferentes partes do país, né? Não queria fuxicar sobre a vida alheia, não queria ter acesso a detalhes específicos, não, mas é por causa de informação mesmo. Às vezes você consegue notícia, né? Eu moro aqui em Nova York, mas enfim, tem grupos de brasileiros espalhados, evidentemente, pelos Estados Unidos como um todo, né? Então você tem ali a região da Flórida com muitos brasileiros, região de Massachusetts, região de Boston, nosso Elvis, sempre ligado na programação da Band News FM por lá. Na Califórnia, na costa oeste também, muitos brasileiros. Então, eu estou em vários grupos de WhatsApp de brasileiros para tentar ali colher notícia, pegar informação. Evidentemente, é uma forma da comunidade brasileira se comunicar aqui nos Estados Unidos, né? E o que eu tenho visto desde que o presidente Donald Trump voltou ao poder é um receio muito grande. Afinal de contas, nesses grupos WhatsApp estão ali brasileiros que não têm documentos para viver aqui nos Estados Unidos, né? O que muitos chamam de ilegais ou indocumentados, enfim. E o que tem se visto depois que o Trump começou essas batidas frequentes, prendendo estrangeiros por aqui, é que algumas modalidades de trabalhadores estão desaparecendo. Por exemplo, né, tem muita gente que trabalha com limpeza, muitos brasileiros que trabalham com limpeza aqui nos Estados Unidos. E aí você tem a auxiliar de limpeza, né? Você tem a pessoa que tem um contrato com uma família, com uma casa, vai lá e limpa, e ela contrata a chamada helper, que é a pessoa que auxilia na empresa. Essa helper é muito difícil de achar hoje em dia por aqui. Normalmente a pessoa que chega nos Estados Unidos ainda não tem uma carteira, digamos assim, uma agenda, né, de casas para limpar, e ela vai lá e começa ajudando na faxina. Essa pessoa não existe mais, é uma dificuldade gigantesca para encontrar a tal da helper nesses grupos aqui de brasileiros no WhatsApp. Mas a situação está ainda pior nas fazendas aqui dos Estados Unidos. Por quê? Porque o trabalhador das fazendas, do agronegócio americano, é essencialmente estrangeiro. Alguns números não oficiais, mas alguns números de trabalhadores, associações, falam que 80% da mão de obra do campo aqui dos Estados Unidos, da fazenda, do agronegócio, 80% são estrangeiros. E entre esses estrangeiros, a esmagadora maioria não tem documentos para trabalhar aqui nos Estados Unidos, são os ilegais. E diante desse cenário, né, que o Trump está prendendo, deportando, essa mão de obra tem desaparecido. Resultado, a produção do agronegócio aqui dos Estados Unidos está desabando. Isso tem feito com que, por exemplo, frutas, legumes não sejam colhidos. E aí o pessoal está com problemas. O agronegócio já pediu a ajuda do Trump. O agronegócio americano foi um dos principais chefes, carro-chefe para o Trump ser reeleito aqui nos Estados Unidos. E hoje os caras estão falando, olha, não tem mão de obra, a gente não tem gente suficiente para trabalhar. As pessoas, os estrangeiros, estão com medo de vir aqui na lavoura, de vir colher, sei lá, fruta, legume aqui na Califórnia, no Texas, enfim, outras partes aqui dos Estados Unidos. Então, virou um problema grave. Por quê? Porque não é só a questão do prejuízo do agricultor, do agronegócio. O que está acontecendo agora, como esse produto está apodrecendo, como você não consegue tirar ali da fazenda e levar para o mercado, está começando, em algumas situações, a não ter essa quantidade de produtos nos mercados. E aí, evidentemente, você tem uma inflação aqui nos Estados Unidos porque não tem comida em alguns lugares. Estou exagerando, tá? Não está faltando comida, longe disso, mas você entende como é o processo? Não tem trabalhador para colher, o produto apodrece, a fruta, o legume apodrece, o produto não chega no mercado, e aí o que tem ali vai ficar mais caro.
Ou seja, é uma cadeia que simplesmente não se sustenta. E era sustentável graças ao trabalhador estrangeiro, a mão de obra que vinha aqui tentar a vida, se sujeitar muitas vezes a condições que o americano não topa, não quer sujeitar. Então é um cenário de reclamação nesse momento muito grande por parte dos agricultores, especialmente. Já tivemos em alguns momentos o Trump tirando um pouco o pé, falando, olha, não vai dar blitz ali naquela fazenda, porque os caras não vão ter como colher a safra. Só que o cenário é incerto, porque as pessoas estão com medo, os estrangeiros estão com medo. Peraí, eu vou sair aqui, vou trabalhar, vou subir nesse caminhãozinho, e entre a minha casa e a fazenda vai ter blitz, eu vou parar no meio do caminho, vou rodar, vou ser preso, vou ser deportado? Não quero. Vou ficar aqui na miúda, vou ficar aqui escondido. Enfim, é uma situação complicada, não sei se o Trump está tão preocupado com isso, porque as blitz continuam aqui nos Estados Unidos, prisões recordes de estrangeiros sem documentos por aqui, mas há uma falta gigante de mão de obra em alguns setores hoje. O agronegócio é o primeiro que está sofrendo, setor de serviço, né, do dia a dia, e limpeza também, que são os setores em que os estrangeiros normalmente ocupavam aqui nos Estados Unidos. Se esses setores vão ser ocupados por americanos, coisa que eu não acredito, só o tempo dirá. Ou o Trump vai dar uma afrouxada. Caso contrário, o que vai continuar acontecendo por aqui é simplesmente o produto não é colhido, as produções ficam ali apodrecendo e, evidentemente, isso vai acabar gerando uma inflação mais alta para o consumidor aqui nos Estados Unidos. Robertinha.